Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito simples a princípio. Primeiramente, ele é determinado por obediência e por espaço de tempo. Esse espaço de tempo ele vai explicar o corpo de cada um. Ou seja, à medida da forma que você se move e não leva prejuízo ao outro, isso já tem, né, já tem um limite de convivência e relacionamento social, digamos assim, que você não leve prejuízo ao outro. Em determinada situação, você pode até fazer certo movimento, desde que você deixe voltar para você as referências da sua palavra, para que não venha ter prejuízo ao outro. Em uma determinada situação, existe atos conscientes que ele faz um movimento para fora de uma forma mais, digamos assim, mais delicada. Em uma determinada situação, eles também podem estar permitindo uma obediência a Deus, devido à sua missão no corpo. Mas, a princípio, para que a gente fique no mesmo espaço de tempo, a gente temos que observar a lei de Deus, a origem de Deus, que é a palavra da vida. A palavra da vida, essa origem do corpo, por exemplo, é a origem do corpo. Esta origem do corpo, ela vai ficar defendida pelo corpo. Essa palavra da vida, essa origem, vai ficar defendida pelo seu corpo. E por fora vai o ato consciente. Esse ato consciente, ele vai dividir entre o bem e o mal. Por quê? Os atos conscientes, eles vão pedir um relacionamento social para a sua sociedade. E nesse meio tempo, vai depender de cada um permitir o relacionamento social. A palavra da vida é essencial para a gente relacionar o ato consciente fora do corpo, ok? Porque esse ato consciente, ele vai vir numa segunda intenção de corpo. Se ele tiver encarnado aqui a falsidade, então ele vai tornar um corpo físico e vai voltar contra esse corpo. Se ele estiver, né, com a palavra da vida aqui, o outro corpo com a palavra da vida, então eles vão ter harmonia de corpo e os dois vão poder adorar a Deus junto, certo? O Cristo, a formação do Cristo, ela tem uma missão para reunir todos os corpos, e nessa reunião ela vai se dividir em bem e mal, ou seja, Deus não vai ter exceção de pessoas, de corpos. Deus não vai ter exceção de corpos. E é por isso que o ato consciente vai pedir um relacionamento social e que muitas das vezes não vai ter relacionamento social. E dependendo da situação que tem dentro da sociedade, eles vão fazer o possível para globalizar os corpos de Cristo dentro do Cristo, até que tudo isso aqui fique completo. Porque Deus tem os números de todas as criação de corpos que Ele fez, corpo, espírito, espíritos e corpos, Ele tem os números de todos, Ele faz conta de tudo. E Deus do princípio até aqui, até no Cristo. E porque quando ele gerou o Cristo, dessa glória aqui, ele gerou o Cristo com essa glória para pedir relacionamento social. E Deus, desse tempo para lá, ele trabalhou com educação.
Educação quer dizer relacionamento social. Relacionamento social não vai depender só de um, vai depender dos dois. E se depender dos dois, e às vezes a falsidade vai estar do outro lado e você com a verdade. Às vezes a verdade vai estar aqui e a falsidade vai estar lá. Isso vai causar um grande conflito, mas no fim, todos os corpos vai estar aqui dentro do Cristo apresentável, independente de qualquer situação que ele viveu na vida, até que esse Cristo fica formado, até que todo o juízo de Deus fica formado, o juízo e o relacionamento com Deus, com o Cristo, no futuro já é uma outra questão. Mas, a princípio, Deus trabalha com a união, e da união a educação. União e educação. E quando falamos de união, vai se dividir em bem e o mal. O que eu quero que vocês entendam a princípio é que não tem julgamento, né, para as pessoas quando se aplica a educação. Porque elas não têm ciência no que faz, elas não têm conhecimento. Ela conheceu, aí sim, muda tudo, né? Se você tomou ciência de tudo, todas as coisas que Deus fez, todas essas criações que está sendo apresentado, e mesmo assim você persistir no erro, aí então já começa mudando o relacionamento, o rumo das coisas, e que você vai relacionar a Deus e os homens. No entanto, a palavra da vida, o reino de Deus se resume esses dois espíritos, palavra e vida, e que fica defendido pelo corpo. Depois que ele passa pelo corpo, ele vai pedir um relacionamento social aqui. Para que esse relacionamento social, ele é um relacionamento corpo a corpo. E é por isso que Deus transformou ele em Cristo. Em Cristo quer dizer ato consciente do poder de Deus. Ou seja, Deus tem consciência no bem e no mal, em que as pessoas estão relacionando seus irmãos. Isso aqui é a origem de Deus, do corpo. Esse aqui já é a origem de um relacionamento de corpo. Em uma determinada situação, o Cristo vem aqui nesse lugar e forma o ato consciente de um corpo comum e forma o Cristo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: na glória de Deus, Deus formou vida e corpo, certo? Na glória de Deus, Deus formou um homem, vida e corpo. Quando ele forma o Cristo, isso aqui é a glória. Quando Deus vem formar o Cristo, ele mata, o corpo morre naturalmente e forma espírito. E corpo. Com essa formação aqui. Isso aqui já é a origem, porque aqui você vai poder permanecer a palavra da vida para relacionar aqui. Aí veja que depois do corpo ele está pedindo um relacionamento social, junto com Cristo. Esse relacionamento social não tinha. Emmanuel procurou, não achou, então os próprios júri popular voltaram, juntamente com Jesus, o inimigo da humanidade, e sacrificaram Emmanuel, porque não tinha relacionamento social. Em determinada situação, Jesus, ele tem a mesma postura, já tenho dito isso, ele tem a mesma postura social do que o Cristo, porque ele está dando aqui para fora junto com Cristo. O Cristo já existe Deus daqui, porque quando Deus fez, ele transformou esse corpo aqui em espírito,
e colocou um corpo aqui para defender essa origem, aí veio Cristo. Aí veio Cristo. Entende? E do Cristo veio o ato consciente do corpo comum. Esse ato consciente do corpo comum do Cristo, que é o Filho de Cristo, em uma determinada situação ele pode aparecer como consciente e numa determinada situação ele pode parecer inconsciente. Inconsciente significa que ele não tem ciência do Cristo, não tem ciência do Cristo. Em uma determinada situação, o ato consciente, ele pode muito bem explicar todos os nossos relacionamentos sociais e que se não tiver consciência, ele vai pedir, em determinada situação, ele vai pedir sacrifício para relacionar as pessoas, o ato satanismo, ok? Mas aqui, a princípio, aqui é Deus, isso aqui no paraíso, vida e corpo. Antes daqui vinha a palavra, porque todas as nossas palavras, elas vai soltar a palavra aqui do corpo. Aqui, palavra para o corpo. Em uma determinada situação, ela pode ser ato consciente e ato inconsciente. Determinada situação, essas pontas aqui. Mas geralmente se ele não vai produzir as duas junto. Ou ele é consciente ou ele é inconsciente. Então, dessa forma que forma o Cristo, espírito e corpo, certo? No paraíso de Deus, na glória de Deus, no que na verdade, em todas, quando Deus começou, criou o homem, ele criou vida e corpo. Em uma determinada situação, as pessoas poderiam dizer que esse aqui era o Adão e esse aqui é a Eva. Geralmente é essa formação que Deus vem trabalhando dentro disso aqui. Mas nessas coisas ele vai deixar de ser espírito e vai representar uma física comum. Como está aqui, tá vendo? Antigamente Adão estava aqui por baixo, Adão, quer dizer, aqui por baixo Adão, ele representava a vida, que a vida está incumbida aqui. Esse espírito aqui, ele pode ser o próprio Espírito de Deus. E do lado de cá, quando ele vai pedir relacionamento social, ele também pode ser o próprio Espírito de Deus. E é por isso que ele forma ato consciente do poder e ato consciente de um corpo comum. Quando isso não se tem ato consciente do corpo comum, é anticristo, é Jesus. Aí é Jesus. Jesus é um sinal, né, que Deus coloca que as pessoas são pecador, né, que é sinalizado, porque mais tarde Deus, na reunião de todos os corpos, como diz a Bíblia, né, que ninguém vendia, ninguém comprava, senão pelo nome de Jesus. Hoje o mercado, todas as coisas, ele vem através de nome de Jesus. Aí o número 66 parou aqui. Aí eles falam Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Quando ele coloca Jesus nessa postura aqui, eles não estão querendo dizer Jesus Espírito, ele está querendo dizer Jesus Emanuel. Porque o que vai dizer quem é, não é o nome, são as posturas. É o que está dizendo aqui na postura que vai decidir quem está aqui, certo? E se de alguma forma ele morreu, Emanuel, por exemplo, quando ele estava apresentando o ato consciente do Cristo, que ele chamava o Cristo de Pai, e apresentando o ato consciente de Cristo e o ato consciente de um corpo comum, ele apresentando os dois, ele estava aqui nessa forma, e quando ele vier a ser sacrificado pelos grupos radicais que estavam aqui esperando a ele para ser sacrificado juntamente com Jesus, ele diz: eu estaria à direita do Pai. O que é a direita do Pai? Ele voltaria ao seu lugar de origem. E daqui ele poderia de novo, né, relacionar esses públicos aqui, dentro do Cristo, interessando na união e na educação de todos os corpos, né? E essa educação, ela vem através de julgamento. Quando vier todo julgamento, todo juízo, nós saberemos o que relacionar à sociedade. Hoje em dia é muito complexo você relacionar a sociedade, porque você não sabe se é dinheiro, você não sabe se é amor, você não sabe se é dinheiro, mas no fim, todas as pessoas vão saber separar, porque à medida do momento que você está mantido no seu espaço, irmão,
tudo vai fazer o bem. Você conseguiu manter esse espaço aqui, dentro do seu espaço. Tudo que você fizer, fazer aqui dentro, você não vai levar prejuízo para o relacionamento social que está aqui no Cristo. Então você vai ficar bem relacionável dentro da sociedade. Prosperidade, tudo, Deus abençoe tudo, porque o que está escrito, a buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E acrescenta, né? Porque educação, Deus não quer aprovar pessoas mal educadas dentro da sociedade. Deus não quer pessoa desrespeitosa, pessoa que emite medo para outras pessoas, para intimidar, para possuí-la, algum dinheiro, sexo. Então Deus não vai querer isso. Então, automaticamente, o reino de Deus, quando ele vier através de uma origem de um corpo e de um relacionamento social, as pessoas já vai estar muito bem educadas. Se você tem, você tem. Se você não tem, você não tem, né? Se você tem, né? Você vai fazer pela honestidade, pelo respeito aos seus irmãos e educação. O reino de Deus, ele é isso. Origem, palavra da vida, defendido pelo corpo e relacionamento social. Relacionamento social. Se hoje em dia, se nós que estamos vivendo nessa crise, né, nos fins dos tempos, os tempos já estão sendo contados, hoje em dia você vê que está muito ruim para relacionar, você pede relacionamento social. Ou seja, verdadeiro, transmite a sua origem, relaciona a origem. Se não tem, volte para casa, irmão, tranquilo. Volte para casa e continue adorando a Deus aqui com sinceridade, com paz, com alegria. E Deus vai fazer tudo perfeito. Mas o que é interessante é isso aqui, tá vendo, irmãos? Depois que você morra, você ressuscita no Cristo com essa formação. Entende? Aqui no Cristo ele já vai pedir o relacionamento social. Entende? O filho de Cristo, por exemplo, quando Emmanuel estava ensinando aqui, Emmanuel poderia ser, quando ele vem na autoridade de Deus, ele poderia ser vida aqui, tá, irmão? Poderia ser vida, poderia ser palavra da vida, porque ele pode tudo, porque ele é Deus em determinada situação. Se você não se escarnecer nesse corpo aqui, como muitos se escarneceram, não formar uma imagem, então você adorar a Deus em espírito e em verdade, ele pode ser tudo. Mas você veja que em determinada situação, quando Emmanuel teve aqui para relacionar a sua sociedade, tá vendo aqui? Esse Jesus aqui era bom, certo? Quando ele pedia relacionamento social, antes dele voltar para cá e ser sacrificado, Jesus era isso aqui, ó, era Pedro, glória de um corpo comum, ato consciente, tá vendo como é que é? Aí não tem relacionamento social, morre, irmão, sacrifica. Aí sacrificou, aí vem Pedro responde, Pedro e João. Aqui embaixo, Pedro, né, e João. Por que isso? Por que isso, irmão? Sempre separado. Sempre separado. Quando se trata... Aqui não é separado não, tá? Aqui não é separado porque faz um só. Mas quando é para o bem e o mal é separado, tá, irmão? Não se mistura. Por exemplo, aqui, ó, Pedro, e aqui era para ser o relacionamento social, era para estar aqui muito de baixo, mas não tem. Aí então ele vai fazer o quê? Vai fazer o anticristo. Ele vai formar o anticristo, porque Emmanuel foi sacrificado. Então, para que ele vai fazer isso? Para sinalizar, a verdade está aqui, ó. Está aqui, a palavra da vida de Deus, a origem está aqui. O relacionamento social, a origem de Deus está aqui. Deus fez isso aqui tudo de propósito, tá, irmão? Reservou isso aqui para que vocês aprendam o que Ele quer dentro da sociedade. E que vocês preservem a sua origem dentro do seu corpo. E pede relacionamento social aos seus irmãos. Onde não tem relacionamento social,
sacrifica o corpo, sacrifica essa glória volta aqui, e os dois perdem o relacionamento, desliga de Cristo de uma vez. Aí vem Pedro, né, com a origem do corpo que Deus criou e com relacionamento social. Aqui seria o relacionamento social. Mas como não tem relacionamento social, aí então João vem anticristo. Anticristo porque, irmão, não adianta você vir para as pessoas boas e essas daqui vão estar atrapalhando. Vão estar atrapalhando essa aqui. Esse aqui vai ser confusão. Então você vem aqui e mostra esse aqui. É o que Deus quer. Assim, olha, irmãos, é isso aqui, ó. Palavra da vida, origem, relacionamento social. E Deus quer isso. Mantenha no seu espaço, né? Não se leva prejuízo para os seus irmãos. Seja paciente com ele, educado, que vai valer a pena, que Deus vai te recompensar aqui. Quando você foge de uma confusão, irmão, isso é sabedoria. Agora, quando você enfrenta a pessoa, né, acha que está levando prejuízo, aí é que você vai levar prejuízo com Cristo. Porque Deus não vai aprovar isso aqui, ó, sacrifício do corpo vivo, tá, irmão? Não vai aprovar. Em determinada situação, aqui o anticristo está voltando, é por causa da sociedade corrupta, porque hoje o mundo globalizado, que todo mundo está na rede da soberba, eles são antissocial, não tem relacionamento social. A mente deles estão treinada ao capitalismo. Os corpos deles valem dinheiro, né? Para eles vale dinheiro. As consciências deles está tudo encarnado aqui. Eles trouxeram lixo aqui para dentro e já não sabem mais o que relacionar a sua sociedade, já não sabem o que fazer mais que é o certo. Tem gente que acha que o errado é certo. Ah, eu vou fazer errado porque o cara está prosperando. Não prospera, tá, irmão? Não vem com isso não. O reino de Deus não está ligado à esperteza, está ligado com a gente viver do suor dos nossos trabalhos e que a gente não venha levar prejuízo social a outra sociedade. Porque esse espaço aqui, ó, tirando o nosso corpo, por exemplo, nosso braço, dentro desse carro, aí tudo forma Cristo, tudo pertence ao ato consciente de Deus. O oxigênio, tudo isso aqui está ligado, porque esse Cristo aqui, ele veio da glória de Deus, né? Ele veio da glória de Deus, que em uma determinada situação ele está aqui também pedindo relacionamento social. Ele estava aqui, apresentado como Jesus, antes que Emanuel viesse morrer, antes que ele viesse voltar contra Emanuel. Antes que ele viesse voltar contra Emanuel. Depois que ele voltou, sacrificou o corpo, Deus interessou as pessoas caíram na divisão de bens e Deus disse, dentro do Cristo, responsabilizou, vou voltar para o Pai e agora eu quero a gordura, eu quero todos os corpos unidos, seja boa, pessoa má, raça, língua, tudo, eu quero tudo aqui, porque eu vou julgar, porque eu sou Deus, eu vou julgar a todos, vou julgar a todos. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.